Em algumas prisões, são disponibilizadas torneiras com água aquecida que chegam até as celas em altas temperaturas. Elas estão lá para que os presos possam fazer mingau, sopa ou mesmo café, sem que seja necessário ter um micro-ondas ou utensílios de cozinha. Bem, às vezes, quando havia brigas, era possível ver um preso encher um copo com água fervente e misturar com vaselina. Então, ele jogava aquela mistura pelando no seu oponente. Presenciar isso com tanta frequência me fez ter traumas e tenho pesadelos com essas cenas até hoje. Os gritos terríveis que os homens emitiam quando a vaselina grudava em seus rostos ainda me causa arrepios. Me lembro que um dos últimos homens que vi atingido por essa mistura foi levado ao médico minutos depois. Mas mesmo assim, teve queimaduras de 3º grau em todo o rosto e nas mãos. Não eu, mas meu marido foi para a prisão quando ainda era jovem. Ele conta que os outros prisioneiros tinham uma maneira um tanto quanto diferente de testar o ego dos novatos que chegavam onde eles estavam. Os caras mais durões vinham até você no seu primeiro dia e perguntavam quantas flexões poderia fazer sem que se cansasse. Se você fosse inteligente, iria simplesmente ignorar ou rir e seguir sua vida de cabeça baixa. Mas por outro lado, se fosse um estúpido ou acreditasse que tinha algo a provar, diria sem pensar 2 vezes uma grande quantidade de flexões, ou falaria sobre si mesmo sempre se colocando acima dos outros. Se você fizesse isso, os prisioneiros seriam completamente amigáveis e diriam para você então mostrar o que sabia fazer. Depois disso, o pobre novato faria o máximo de flexões que pudesse. Os outros caras provocavam o novato, empurrando-o de forma que influenciasse a fazer mais flexões enquanto conversavam entre si e riam um com o outro. Assim que o novato tivesse feito todas as flexões que conseguia, os caras simplesmente pulavam em cima dele e o espancavam. O agredido, como estaria impotente para resistir às pancadas devido ter se esforçado tanto nas flexões, acabava tomando uma surra tão grande que alguns até iam para a UTI devido aos ferimentos e lesões. Não fui um prisioneiro, mas um agente penitenciário. Certa vez, tive que trabalhar algumas horas extras em uma unidade prisional. A primeira coisa que me aconteceu ao entrar nessa unidade foi que recebi uma ligação informando que um preso estava em uma viagem médica, mas estava voltando e deveria ser colocado em uma cela de vigilância especial. Esse prisioneiro em específico havia sido levado para o hospital devido ao fato de ter cortado seu próprio braço do pulso ao bíceps. Eu e o pessoal da equipe o colocamos na cela de vigilância especial e fomos procurar um colchonete para o acomodar. Vendo a comoção por parte dos agentes penitenciários, o prisioneiro me disse que se não conseguíssemos um colchonete em 5 minutos, ele começaria a arrancar seus próprios pontos recém-costurados. Eu disse a ele para esperar e fui procurar um colchonete, mas a procura demorou exatamente 7 minutos. Quando voltei, o homem havia arrancado as bandagens e todos os pontos em seu braço. Havia sangue por toda a parte, e naquele dia vi com meus próprios olhos os músculos e a gordura no braço daquele prisioneiro. Ele concordou em ser algemado e levado ao hospital novamente. Mais tarde, descobrimos que ele só havia feito aquilo porque simplesmente queria sair da prisão por um tempo. Meu tio passou um bom tempo na prisão durante a maior parte da minha vida. Ele me disse uma vez que sua cela foi inteiramente bloqueada e o outro prisioneiro que o acompanhava
começou a ter ataques epiléticos devido ao estresse. De início, o homem começou a pedir por ajuda aos policiais, mas ninguém atendia aos seus chamados. Quando ainda era madrugada e todos os outros prisioneiros dormiam, o homem continuava gritando e implorando por ajuda, mas não adiantou. Meu tio até tentou ajudar o homem, mas ele estava completamente fora de si e se comportava como um animal enjaulado. Tudo levava a entender que aquele cara devia ter um histórico com problemas psicológicos, mas muita negligência podia ter o levado a ser preso sem uma cela especial. No fim, o homem acabou engasgado com o próprio vômito e morrendo na cela com meu tio assistindo. Ele ficou deitado no chão por uma noite inteira antes que alguém entrasse e desse conta do que havia de fato acontecido. Passei 3 anos da minha vida em uma prisão, e nesse pouco tempo vi algumas lutas brutais cara a cara. Mas a pior cena que já testemunhei foi a de uns idiotas que se achavam inteligentes. Eles roubaram um pouco de álcool isopropílico da unidade médica de uma forma que não entendi até hoje. O foco é que eles pegaram o álcool e levaram para suas respectivas celas. Lá, fizeram uma mistura e beberam, achando que aquilo iria ser a melhor bebida que já tomaram. Não sei se algum deles sabia o que de fato aquele álcool podia causar em um ser humano que ingerisse, mas assisti tudo enquanto eles ficavam vomitando sem parar. Foi a pior coisa que já vi. Além de ser repugnante, era doentio. Enquanto uns gritavam em agonia, encolhidos em posição fetal no chão, outros pulavam pedindo por ajuda. Mas a vida na prisão é assim. Existem coisas inimagináveis que as pessoas fazem para tentar se libertar. Coisas que vão muito além do que podemos compreender. No primeiro dia, tudo é tão assustador quanto você pode um dia imaginar. Você realmente não sabe onde é um lugar seguro e toda vez que está passando por alguém, pode ser surpreendido com um empurrão ou uma porrada inesperada. A hora da comida pode ser um dos seus piores pesadelos, o que faz com que seu modo de pânico total seja ativado. Podem existir centenas de bandidos impiedosos em grupos fechados que superam o controle dos guardas, provavelmente 25 caras para um só guarda. Se algo de errado acontece ali, você logo entende que estará morto antes que a ordem seja restaurada. Sendo assim, quando incidentes acontecem, você tem que se esconder, mas não se acovardar. Tem que ficar de costas para a parede para poder se defender de qualquer ataque recebido. Mas com o passar dos dias, você se torna mais consciente e sabe o momento certo de ficar alarmado. É claro que existem muitos ataques inesperados que acontecem quando tudo está calmo. Uma vez, durante a refeição matinal, um grupo de grandalhões passou próximo a mim enquanto estavam correndo atrás de um coitado qualquer. Eles não estavam vindo atrás de mim, mas eu ainda não sabia disso, até que passaram do meu lado e minha pressão abaixou, até que tudo ficasse preto e eu desmaiasse. Tenho um amigo que era agente penitenciário. Segundo ele, na unidade em que trabalhava, existia um interno que tinha o hábito de agredir e abusar de outros prisioneiros. Esse cara estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua por assassinar seus avós, abusar sexualmente da própria avó e, depois do assassinato, mutilar os cadáveres. Ele estava lá desde a década de 1980 e ninguém conseguia viver com ele porque era um maníaco perigoso. Mas mesmo sabendo disso, os guardas decidiram colocá-lo com um cara enorme que estava envolvido em uma tonelada de crimes violentos relacionados a gangues. Meu amigo disse que o departamento de segurança achava que, como o novo companheiro de cela
era 30 anos mais novo e coberto de músculos, seria capaz de se virar sozinho caso precisasse. Nos primeiros dias, o novo companheiro acabou pedindo custódia protetora e alegou que havia sido abusado sexualmente. De acordo com o que foi informado, o velho assassino tinha feito uma aposta com seu novo companheiro grandalhão, onde quem conseguisse fazer mais flexões dormiria na melhor cama. Depois que o prisioneiro fez uma sequência enorme de flexões, acabou ficando tão cansado que não conseguiu se proteger do abuso que se seguiu depois do exercício. O abusador nunca foi processado porque o membro da gangue não estava disposto a testemunhar para que outras pessoas descobrissem o que havia acontecido. Até a próxima. Obrigado.